sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente tua graça me basta e mais nada. Tua mão a quem te encontrar, bem forte. Oh, vem conosco, vem caminhar. Santa Maria, vem. Oh, vem conosco, vem caminhar. Santa Maria, vem. Boa noite, gente. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Vocês que vieram em procissão, trazendo encaminhada a imagem de Jesus, Nosso Senhor dos Passos, e a sua mãe Maria, titulada Nossa Senhora das Dores. Bem-vindo, nosso querido pároco, Padre Henrique. Eu o saúdo, também o nosso querido diácono Jorge, que será ordenado no dia 7 de junho, na cidade de Barbacena, os acólitos, os coroinhas, os ministros, todo o nosso povo de Deus, que durante todo esse tempo da Quaresma e agora adentrando a Semana Santa, tem participado com muito gosto das nossas atividades paroquiais, para as festas que se aproximam. Eu creio que me ajudou a rezar também bastante para falar de mãe e de filho, não numa realidade tão distante do nosso viver, ou seja, da nossa vida cotidiana, né? Mas tentar ver no meio desta paixão, deste mistério do Filho Jesus, a nossa caminhada também. O Messias, e aqui eu inicio com Jesus no encontro com a sua mãe, da sua primeira dor, como nós rezamos durante a Via Sacra, a quarta estação. Ele é um sinal de contradição, queda e reerguimento para muitos em Israel. Essa é a profissão de Simeão,
que quando Maria o levou e apresentou, ele finalizou dizendo que já podia morrer, que os teus olhos tinham visto a salvação. E olhando a Maria, ele disse: uma espada transpassará a sua alma. E hoje, mãe e filho se encontram e caminham para a cruz, para a ressurreição, para um amor total em Deus. Rezando um pouquinho esse episódio, nós lembramos como filhos, quando encontramos nossas mães. E é óbvio que esse cenário deste encontro remete-nos à observância do sofrimento. É a mãe que olha para o filho, carregando a sua cruz. Um sofrimento, como muitas mães de hoje observam os seus filhos no grande sofrimento da vida. E também a gente não pode deixar de dizer, se torna muitas vezes um conforto diante do Calvário para Jesus, como também um grande sinal de esperança, como muitos de nós, filhos ou filhas, no dia a dia de hoje, carregando a nossa cruz do sofrimento, e temos uma grande esperança de poder ver a mãe. Talvez não seja muito assim que Jesus pensou, mas com certeza, na coragem dele e na coragem dela, o cumprimento da vontade de Deus. Nós não podemos assumir com clareza que Maria sabia tudo que iria passar com o filho. Que eu creio que, como uma mulher que representava também o povo de Israel, na sua maternidade e na sua humanidade, tivera a confiança plenamente em Deus. Não é só neste encontro que nós sabemos que acontece, mas principalmente pelo que ela também pôde presenciar. E nós sabemos, no primeiro ato da vida pública de Jesus, como seu primeiro sinal em bodas de Caná, quando ela, e como toda mãe, sempre presente e preocupada com o ambiente, e naquele modo, de maneira muito especial, uma bodas, uma festa de casamento, ela se deu conta que o vinho tinha acabado. E chegando a Jesus, disse: eles não têm mais vinho. Ele não a chamou de mãe, mas disse: mulher, porque dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. E que hora é esta? A hora que ele devia partir desta vida terrena para junto de Deus. Mas realizou o seu primeiro milagre. Milagre este que, embora nós estamos no Evangelho de São João, e ele usa uma linguagem simbólica e figurada para apresentar a nós o poder de Deus, agindo no Filho. Transforma a água em vinho. E aqui que eu tiro nesse Evangelho para nós, numa simples palavra: transformar. Esse Evangelho, que eu creio que muitos sabem, e é um Evangelho próprio que os noivos gostam, escolhem para a celebração do matrimônio, tem um momento muito bonito, que eu costumo dizer: a antropologia teológica, ou seja, que vai do homem para Deus, e uma teologia antropológica, que vem de Deus para os homens. Nesse sentido de João, ele quis nos apresentar
através do amor e do poder de Deus, uma aliança conjugal, por ser uma festa de casamento, mas também uma aliança filial, por renovar conosco esta aliança como filhos e filhas de Deus e transformar, eu costumo dizer aos casados e ao nosso povo, transformar a nossa vida e transformar a vida dos outros também. Então Deus escolheu Maria em sua predileção para, como partícipe da salvação, pudesse interceder por nós diante do vosso Filho Jesus. A dor de Maria é de tantas Marias do mundo de hoje. Por isso, nesse primeiro momento, nesse primeiro ato desse encontro, nós queremos nos colocar nas mãos de Deus e pedir por intercessão de Maria, que fortaleça a cada um de nós e de modo muito particular, como mãe, os encontros da vida. Há encontros de alegria, há encontros de morte, há encontros de dor. Assim também como nós conhecemos nas suas dores, né? Diante da terceira dor, que é a perda de Jesus no templo, toda mãe sente uma grande preocupação quando perde dos seus filhos. Embora quando encontrou Jesus, ele estava lá, no meio dos doutores da lei, repleto do Espírito Santo, cheio da sabedoria. Mas Maria e José não deixaram de mostrar a tamanha preocupação. O costume era subir para a Páscoa, e junto com ele, eu costumo ilustrar esse momento dizendo, como tantos de nós que vamos a uma caravana e sempre alguém fica perdido, seja numa viagem religiosa, seja um passeio, sempre há alguém que se perde e a gente se preocupa. Uma das novidades desse texto, muito bonita, que no relato diz que foi 3 dias para poder encontrá-lo. Mas quando encontrou, ela tomou Jesus pela mão, né? Disse: meu filho, nós passamos 3 dias te procurando. E ele, observando a fala, olhou e disse: não está vendo que eu estou na casa do meu pai? Parecia assim uma má resposta, mas não era, porque Lucas diz para nós que todas as coisas ela guardava no coração. Não retrucou o filho, de forma alguma, mas acolheu aquele momento, e nós cremos, com muita ansiedade, de saber onde está o filho. E é o que passa com a gente hoje, não é? Quantas situações na vida mais jovem, né? Ou de qualquer uma outra pessoa dentro da família, que se perde, ou que se, por exemplo, num final de semana, nem diz onde vai, e aí está a preocupação da mãe. Pega o telefone daqui, liga para um colega, liga para o outro, ninguém sabe onde está. E nesse sentido, o que nós pensamos primeiramente? No mais terrível, né? Preocupante. O que aconteceu? Bateu o carro? Morreu? Nós pensamos sempre o negativo. Jesus estava no meio dos doutores, né? Ali ele estava ouvindo cada um, cheio do Espírito Santo, para depois cumprir a Sagrada Escritura. O segundo momento que partilho com vocês: a solidariedade às mães que sofrem com seus filhos, diante das drogas, diante das bebidas, da violência doméstica,
da falta de saúde, a falta de trabalho. São grandes preocupações a cada dia, e principalmente para as mães, não é? A gente percebe, eu refleti na celebração penitencial com os jovens, e nós refletimos justamente nesse sentido do cotidiano. Sofre mãe, sofre filho. O sofrimento a cada dia vai se tornando mais pesado. Que a gente também pode dizer, a cruz vai se tornando a cada dia mais pesada e mais misteriosa, onde muitas vezes nós acabamos não encontrando resposta suficiente diante do grande mistério. Assim também a falta de amor para com os pais. Nesta realidade, nós sentimos o grande peso da cruz diante da dor. Maria, no segundo momento, e essa segunda dor, teve a fuga para o Egito, né? Ali, o sentido e a palavra-chave foi a perseguição. Já esconder Jesus nascido diante das autoridades judaicas. E quantas vezes nós ainda continuamos perseguidos? Quantas Marias desta vida ainda são perseguidas? Eu creio que esse momento para nós reflete o sentido da nossa vida, que é uma expressão que eu sempre uso com vocês. A via sacra de Jesus é a nossa via sacra também. A perseguição, quantos somos perseguidos nessa terra? Hoje, de uma forma, olhando para a vida da igreja, nós também continuamos perseguidos. Nós somos os amados e amadas de Deus, em todas as nossas limitações, em todas as dificuldades, mas ainda somos sempre bem vistos pelos outros e perseguidos também. Ou seja, como diz Jesus, diante do templo em que expulsou os vendedores e cobradores que estavam na porta, fazendo dele um comércio. O zelo por tua casa me consumirá. É assim também que eu reflito diante desse grande mistério. Assumir as pastorais, assumir os ministérios, os movimentos, a vida da igreja profundamente nos consome. Primeiro porque nós precisamos de assumir a responsabilidade que diante do batismo como cristãos nós nos comprometemos e diante da nossa profissão de fé também. Quarto momento, eu reflito que bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Maria é um grande exemplo de mulher, mas pode ser para toda pessoa. A sua fidelidade em Deus, a sua coragem em dar o seu sim, a sua capacidade de observar em silêncio ao seu redor os acontecimentos, como eu já disse em bodas de Caná, e guardar todas as coisas no coração. Durante esse mês de confissões auricular com as pessoas, e de modo especial muitas mães que atendi, a maioria a gente pôde perceber num resumo o pedido a Deus, a paciência. E não só no fato de ser as mães mulheres, mas como nós hoje somos impacientes.
E isso chama muita atenção porque esta falta de paciência com a vida remete ao nosso comportamento. Somos agitados, às vezes grosseiros, às vezes nos falta mais a humanidade com o outro. Eu creio que Maria foi um exemplo também desta paciência, e arraigada completamente no mistério de Deus, porque a gente tira uma conclusão pensando: a mãe que encontra o filho a caminho de um calvário, e com certeza foi observando na vida do filho a tristeza, o sofrimento, mas ao mesmo tempo o desejo da entrega, a vontade de fazer cumprir a vontade de Deus na vida. Ou seja, Jesus assumiu com fidelidade, com amor, a vontade de Deus no mundo. E assim, realizando, pôde colocar nas mãos do Pai a nossa vida. E teologicamente, nos perdoar de todos os pecados, assumindo as nossas dores. O quinto momento e penúltimo, o encontro de dor e na dor. A dor quando dói em nós, e nela temos os mesmos sentimentos que haviam em Jesus Cristo, em sua paixão e na sua dor. Sendo compassivos, misericordiosos com o sofrimento dos nossos irmãos e irmãs. São Paulo nos fala sobre isso em Filipenses, né? Tenham em vós os mesmos sentimentos que haviam em Jesus Cristo. Sentimento de amor, de compaixão, de misericórdia. Eu disse aos jovens: sejamos mais misericordiosos uns com os outros. E a gente também vai percebendo na caminhada do nosso povo a falta desta paciência, a falta desta misericórdia, a falta desse amor mais concretamente, explicitamente, no agir, na atitude com as pessoas. Eu usei uma expressão que hoje é muito normal a todos nós, fazer a referência aos meios de comunicação. E ali hoje dá para a gente fazer uma análise que, embora eu costumo observar, até mesmo de forma errônea, do nosso povo, em esclarecer fatos da vida que não deveria estar numa rede social. Mas o que acontece hoje? Às vezes a falta desse amor, da própria caridade dentro da família, da própria escuta e até da própria autoridade, onde às vezes nós não temos com quem partilhar o nosso sofrimento, então nós perdemos um pouquinho, entre aspas, o juízo e lançamos para que todo mundo pudesse ver e pudesse conhecer. Eu creio que não é este o caminho, não é? Nós vivemos as nossas dificuldades, vivemos as nossas dores, mas particularmente, se a Sagrada Família é um modelo sagrado da família para nós, então nós precisamos de escutá-lo. Assim bem como escutar mais e profundamente a voz de Jesus. Nós temos dois momentos lindíssimos que o Pai nos revela esta condição, e até melhor dizendo, esta orientação. A primeira na transfiguração, e depois no batismo de Jesus, em que o céu se abre e de lá vem uma voz dizendo: eis aí
o meu filho muito amado, nele eu ponho todo o meu agrado, escutai o que ele diz. Rezando um pouco hoje à tarde, preparando um pouquinho essa fala, eu pude ver em alguns estudiosos, a maioria deles sempre no mesmo termo: é preciso escutar a voz de Deus. Muitos de nós escutamos, mas talvez não damos uma preferência. Às vezes escutamos muitos outros. Na sociedade de hoje, nós paramos para ouvir os outros. Não paramos muito para escutar Deus, naquilo que Ele vai nos dizer. E eu creio que vocês devem imaginar, é como no Primeiro Testamento, onde tudo acontecia no alto de uma montanha, para simbolizar a proximidade de Deus, mas ali a pessoa ficava sozinha, no sussurro do vento, como se esse vento, representando para nós o Espírito Santo de Deus, falava aos nossos ouvidos o que Deus queria de cada um de nós. Hoje nós somos muito falantes, somos muito comunicativos, por um lado sim, e até por um lado não. Somos muito comunicativos e às vezes falantes quando nós desligamos os nossos celulares, as redes sociais, o computador. Aí nós falamos. Mas por um outro lado, há uma geração também silenciosa, de onde esta comunicação é virtual e feita em pleno silêncio, que há uma grande consequência para a sociedade de hoje. Ou seja, não sabemos mais quem é quem. E o que se fala, se é verdade ou se é mentira. Então eu quis colocar neste cenário, escutar a Deus. Por quê? Porque o Evangelho, a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura, vai transformar a nossa vida. Hoje no mundo da leitura, principalmente quando nós vamos aos shoppings e procuramos as lojas específicas, há milhões de livros de autoajuda. O que nós hoje vemos também demais no Facebook, tantos recados de autoajuda para nos ajudar a levantar melhor, a sermos melhor. Começa nos cumprimentando e dando bom dia e dizendo: levanta a cabeça. Sempre nós temos frases que nos impulsiona para passar o dia inteiro bem, E graças a Deus, por esse lado positivo, nos ajuda também a rezar, De um lado também evangeliza, mas que do outro lado nós não podemos deixar de nos encontrar. O melhor encontro com o abraço, vendo a pessoa, estando diante da pessoa, seja na alegria, seja na tristeza, seja no sofrimento. Como posteriormente, principalmente na sexta-feira, nós vamos ouvir: ela enxugou o rosto suado e sangrento do Filho Jesus. E quantas mães dos dias de hoje fazem esta mesma cena, A gente vê a cada dia nos telejornais daquilo que acontece com os filhos, com entes, pessoas, no final de semana, principalmente no final de semana. É muito sofrimento, é muita luta. Nesse sentido, lembrando também das dores dela, no momento em que o corpo de Jesus é tirado da cruz. Mais um sofrimento. Há 2 anos atrás, quando eu tive a oportunidade de pregar também esse sermão, e diante da realidade de onde eu estava morando, era como se fosse ver a cena acontecer.
de mães ser convidadas a ir até a rua onde o filho foi assassinado, para reconhecer ali se era o corpo dele ou se não era. É a dor, é um sofrimento terrível. Quem já viu uma cena assim? Quando chega a notícia, a mãe sai desesperada, sem forças para caminhar, vai passando pelos becos, vai passando pela rua, até chegar e debruçar e colocá-lo no colo. Sangrento, morto. Esse nosso último momento, Jesus encontra a sua mãe. A maternidade é dom de Deus. Para nós filhos, como eu disse, é sempre um conforto. Na humanidade de Jesus, ele não a deixaria carregar a cruz. E na sua divindade, ele carregou para todos nós. Como diz o prefácio do Domingo de Ramos. Inocente, Jesus quis sofrer pelos nossos pecados. Santíssimo, quis ser condenado à morte pelos criminosos. Sua morte apagou os nossos pecados. E sua ressurreição nos trouxe uma vida nova. É assim que eu quero concluir um pouco a fala desse encontro, pedindo a Deus que sejamos muito atentos aos acontecimentos como sinais da nossa vida. O Evangelho é a boa nova, como nós cantamos, que Jesus veio semear. É Ele que nos liberta. A missão de Jesus é a nossa missão também. Ele mesmo disse: faze isto em memória de mim. Isto significa que mesmo salvos por sua morte, mesmo libertados de todo o pecado, nós devemos continuar esta missão terrenamente. Até o dia, como diz a oração da Ezequiel, que nós nos encontraremos todos no Cristo e veremos a sua face. A missão é continuadora, a missão é salvífica. Maria, que nós pedimos a intercessão, é partícipe desta salvação e intercede diante de Deus por nós todos os dias que nós rezamos e que nós pedimos. Queridos amigos e irmãos em Cristo, São Paulo da Cruz vai nos dizer: a paixão de Jesus não é só um mar de dor, é também de amor. E a Eucaristia é o remédio para todos os males, porque nela está a salvação. Nela está e é o próprio Jesus, que se dá como comida e se dá como bebida. É nela que nós encontramos forças para a nossa caminhada. Mesmo na escuridão, às vezes, da falta de fé, mesmo na escuridão pelos nossos pecados, mesmo diante do sepulcro pelas nossas mortes existenciais. Assim como João revela a morte de Lázaro, não é? Mas renasce de novo, nos traz uma vida nova, nos coloca novamente em aliança com o próprio Deus. Que Deus nos dê a coragem para reverenciar os mistérios da sua paixão e morte, chegarmos todos um dia à vida eterna. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem, agradeço essa bela pregação do Padre Nivaldo. Gostaria de agradecer a presença de todos, de forma muito carinhosa, a comissão da Semana Santa, os organizadores das procissões, a Polícia Militar com a sua presença. Agradecer cada qual que se torna missão, porque uma procissão também é um princípio missionário. Assim, também vamos evangelizando. Nós vamos, depois pedir o Padre Nivaldo para dar a bênção final. Também eu agradeço a todos pela presença e continuemos, não é, com as nossas atividades profundas da Semana Santa. Sempre lembrando do que passou com Jesus, fazendo esse elo, né? E o que nós passamos da nossa vida também. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe sempre. Graças a Deus.